Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sei que faz tempo que eu não apareço aqui no canal. A vida às vezes ocupa a gente de formas inesperadas e a gente não tem tempo de fazer aquilo que a gente gosta, mas hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um dos assuntos que eu mais amo, que é o tarô. E hoje eu acordei pensando nisso, né? Incrível, mas acordei pensando sobre essa estrutura do tarô aqui, né? Com o louco, o mago, a sacerdotisa e a imperatriz, que é o símbolo da encarnação aqui na Terra. Então, assim, o louco, ele vai simbolizar o arquétipo do espírito, aquele que ainda está no seu estado puro, desencarnado, aquele que ainda está no vir a ser, aquele que vai acontecer, aquele que vai encarnar, aquele que ainda está junto ali ao cosmos, junto ali no lar espiritual e ainda está na forma de espírito, daquela forma pura. A pureza, a leveza do espírito. Aqui a gente tem o símbolo da leveza, a florzinha tem o símbolo da pureza. E aqui o penhasco, né? Ele querendo encarnar. O penhasco, o símbolo do descer à terra. Eu vou descer à terra, eu vou encarnar. Então esse é o estado de pureza, leveza, inocência do espírito. O espírito que precisa do masculino, que está no mago, número 1, que é número também masculino, e do feminino, que está na sacerdotisa, que é uma carta lunar, é uma carta de água, do elemento água, que tem o número 2, que é também o feminino. Então, o louco, ele precisa do masculino sagrado e do feminino sagrado para encarnar aqui na Terra na forma da imperatriz, né? Ele tá aqui no ventre da imperatriz, esse louco. Então, aqui a gente tem a energia masculina, que é a energia da razão, da lógica, do poder, da ação. É uma figura masculina, simbolizando o masculino, que está de pé. Sempre que a figura está de pé, vai falar de ação, né? Então aqui o espírito também está de pé, que é aquela coisa da ação do espírito. O espírito também é aquela coisa que se move, aquela coisa que não para nunca, aquela coisa que vibra alto. Aqui a gente tem a energia do masculino, uma figura de pé, um homem de pé, mostrando grande atividade e canalizando o espírito para a matéria, a ação de canalizar o espírito para a matéria. Aqui ele tem com ele a força dos 4 elementos, então ele vai criar a própria realidade. Mas para criar essa própria realidade, ele que é elemento fogo, ele precisa do elemento água para criar, né? Então a criatividade do elemento fogo se junta com a água e aí cria uma nova pessoa aqui no mundo da matéria. Então aqui o mago, que é a razão, a atividade, a consciência, a razão vai se juntar com a intuição, a passividade, a análise, a geração, a intuição da sacerdotisa, para que então se materialize aqui na Terra, no ventre do feminino, uma nova pessoa, né? Que tá na figura da imperatriz. Por isso, a imperatriz, ela é a energia do 3, que é a energia da expansão. É a energia de tudo aquilo que prospera, que multiplica. Então ela tem essa energia dentro dela, a energia do feminino. Aqui a gente tem o símbolo de Vênus, né? Em meio a um campo de trigo, que é o símbolo da fertilidade, em meio à natureza, que seria a mãe terra. Então a gente tem o fogo, a água, e aqui a gente tem o ar, né? Que vai se ligar, que vai trazer esse espírito aqui para a terra. E aí a gente vai ter também uma outra força, que é a força do imperador. Então esse espírito encontrou o masculino, o feminino, nasceu de uma mãe e ele vai ter agora os limites da matéria, os limites do quadrado, os limites do imperador. Ele vai ter os limites, o imperador simboliza os limites da matéria. A matéria, ela exige que a gente seja organizado, disciplinado, que a gente siga uma ordem, que a gente seja prático. Então,
a figura do pai para esse espírito que recém-encarnou seria a primeira demonstração de limite, a primeira demonstração do que é viver na matéria. A encarnação, ela nos limita, ela coloca o nosso espírito livre e leve dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado, que é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele tem limites, ele não tem mais a leveza do espírito, ele está limitado à matéria. O poder criativo daquele espírito que antes de nascer ainda é livre, ele fica limitado ao tempo da matéria. A disciplina, a ordem, a organização. Então aqui, tudo aquilo que nasceu com a imperatriz precisa de uma ordem, disciplina e organização para que se mantenha, para que continue crescendo, né? Então a imperatriz é a criação que multiplica sem parar. Simplesmente ela vai criando, vai criando, vai criando. E qual que é o limite? O limite é a matéria. Então se a gente comparar a imperatriz com a mãe natureza, que cria sem parar inúmeras formas de vida, e ela cria, qual que é o limite? A matéria. Então uma espécie vai comer a outra, por exemplo, aqui no imperador, né? Para manter o equilíbrio natural das coisas, a ordem natural das coisas. Então a encarnação, os limites da matéria, o masculino e o feminino necessário para gerar vida no planeta, eles estão todos explicados nos primeiros 5 arcanos do tarô, né? Que seria o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador. Então aqui a gente tem a encarnação, os seus limites, o que é necessário para encarnar, que é o masculino e o feminino. E aí a gente tem então a gente tem o nosso pai cósmico, mãe cósmico, a gente tem a nossa mãe terrena e o pai terreno. Tudo isso são arquétipos, né? A gente não deve confundir os arquétipos com a nossa vida real, que muitas famílias muita gente não teve o pai, muita gente não teve a mãe presente. Não é isso que o tarô ele vai abordar. Essas dificuldades a gente vai ver no jogo de tarô, mas a estrutura do tarô, ela trabalha com arquétipos. E no inconsciente coletivo, como já dizia Jung, de certa forma, a gente capta esses arquétipos e a gente espera esses arquétipos da vida. E quando a gente não encontra esses arquétipos na nossa vida, cria certo vazio existencial, certos buracos que depois a gente vai ter que trabalhar em terapia a vida inteira, tá? Então, de uma certa forma, ligados ao inconsciente coletivo, que todo ser humano que, sei lá, pode ser a sabedoria cósmica, a sabedoria de Deus, algo que a gente acaba esperando que a gente encontre na nossa vida, uma idealização daquilo que a gente gostaria que fosse, a gente sempre vai esperar. E se alguma coisa dessas faltar na nossa formação, a gente vai criar um buraco, vai criar um vazio existencial que a gente vai ter que procurar terapia pra gente superar, pra gente trabalhar, porque a vida, ela não acontece de forma tão ordenada, né? Mesmo até que a gente tente, ela acontece do jeito que ela tem que ser muitas vezes, né? E aí a gente acaba encontrando os limites na matéria de forma muito dura, a realidade aí parece muito mais dura do que realmente a realidade é, quando a gente simplesmente está criando e crescendo de forma desordenada e aqui como na imperatriz, né? Quando a gente não encontra o limite em casa, esse limite ele vem da vida e ele vem de forma dura, mas a gente vai encontrar esses arquétipos pela frente, com mais ou com menos força. Eu não sei se eu me fiz clara assim, né? Mas eu tava pensando sobre essas coisas hoje de manhã e resolvi vir aqui fazer um vídeo e dividir com vocês aqui no canal. Então, esse daqui é o símbolo da encarnação no tarô. E depois que a gente encarnou, que a gente teve a educação do pai e mãe, a gente vai para a escola receber uma educação social, aqui no Papa, né? Então, a gente vai ver que aqui a gente vai procurar a Deus, ainda de uma forma mais dogmática, mais estruturada e não tão transcendental, porque aqui, ó, os limites da matéria são tão duros que a gente vai procurar formas transcendentais, vai procurar a Deus
para que ajude a gente nessa caminhada. Então a gente vai procurar respostas, a gente vai procurar a verdade. O arcano do Hierofante, o arcano do Papa, é esse arcano que vai falar da verdade, da ética, da busca de Deus, do encontro divino, né? Então, a palavra de Deus aqui para os discípulos, para dar calma no coração, para que as pessoas se sintam confortadas. Então, esse é um primeiro encontro com o divino dentro do tarô, ainda de uma forma estruturada, mas ainda assim muito importante na caminhada desse espírito aqui na Terra. E eu vou parando por aqui, depois eu faço uma continuidade aí nos arcanos do tarô sobre tudo isso, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau!